Bom dia, vamos para a nossa prece, para começar nosso estudo, ok? Vamos lá. Amado Mestre Jesus, Pai de Espírito presente aqui, que vem nos auxiliar nesse momento de estudo, agradecido pela presença de vocês, agradecido por esses irmãos que são trazidos e obrigado por essa oportunidade de estar aqui em estudo, podendo aprender, podendo se libertar dessa prisão corporal, que nós possamos, com esses estudos, com esses conhecimentos, compreender mais a raça humana. Sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então, meu irmão, vamos para a página 209, pergunta 376. Pergunta assim: por que razão a loucura leva o homem, algumas vezes, ao suicídio? Ele responde: o espírito sofre pelo constrangimento em que se acha pela impossibilidade que se vê de manifestar-se livremente, donde procurar na morte um meio de quebrar seus grilhões. Então, naquele momento de loucura na vida corporal, ele está sem entender nada, sem saber nada. Mas quando ele se repousa e o seu corpo adormece, né? E seu espírito se liberta, ele vê a situação que se encontra. Porque ele vê como está a situação do seu corpo, do seu estado, que passa a ele um filme do que está acontecendo. Então ele se sente constrangido, né, naquela situação que ele se encontra. Ele se sente. Então ele, como não aceita aquilo, né, como muitas vezes ele não entende que aquilo é uma expiação, aquilo é uma purificação, é uma libertação, apesar de ser muito doloroso para ele em vida, como para os seus parentes também, né? Mas ele não entende, ele não compreende, né? Então ele faz o quê? Ele tira a vida, porque como ele está fora do corpo, ele está com todos os seus órgãos, com tudo seu funcionando direitinho, com toda a sua liberdade, com sua consciência, ele fala: poxa, vou dar um jeito de dar um fim nesse corpo, que aí eu fico aqui, eu fico liberto. Só que não é isso que acontece. O que acontece é justamente o contrário, ele se aprisiona, né? Então é mais ou menos por aí que isso acontece, ok? Na 377 ele pergunta assim: depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades? Ele responde: pode ressentir-se durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria. Como o homem que desperta se ressente, por algum tempo, da perturbação em que se o lançara ao sono, né? Então, quando ele faz o desencarne dele, né, ele vai ver a situação do seu corpo, como se encontra, né? Então ele pode ficar ressentido com aquela situação, né? Ele pode se sentir mal, mas depois que ele vai recobrando a sua situação, né, a sua vitalidade, ele vai vendo que aquilo era necessário, né? Claro que isso não vai levar um dia, 2 dias, 10 dias, muitas vezes leva décadas, leva centenas de anos, leva milhares de anos até ele recobrar, porque o tempo lá é diferente do nosso tempo aqui. Então ele vai se recobrar, isso com certeza, principalmente quando os espíritos amigos, quando eles aceitarem a ajuda desses irmãos que vão lá resgatá-lo, que vão lá ajudá-lo, né? Muitos irmãos, quando chegam esses espíritos de luz lá, muitos deles não aceitam, pois deveriam aceitar, porque ali ele vai ser tratado, vai ser levado para um melhor tratamento e com isso se libertar desses ressentimentos, dessas coisas que o seu corpo lhe trouxe, essas impressões que foi colocado dentro do seu espírito, né? E ele ficou com esse sentimento. Na 378 ele pergunta assim: de que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Ele responde: como uma recordação. Um peso oprime o espírito e, como ele não teve a compreensão de tudo o que se passou durante a sua loucura, sempre se faz miste um certo tempo a fim de se pôr à corrente de tudo. Por isso que quando mais durar a loucura do curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a certeza. O constrangimento
depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente por certo tempo da impressão dos laços que aqueles o prendia. Então é o que eu falei, quanto mais tempo ele fica no estado de loucura aqui no planeta, aqui nessa vida corporal, né? Ele vai levar mais tempo para conseguir se libertar desse estado, né? Porque ele vai se sentir ainda um pouco ainda perturbado lá do outro lado, até que realmente chegue essa espiritualidade, chegue esses irmãos que trabalham nesses resgates, que oferecem ajuda a eles, muito com o estado do jeito que está, ele não aceita. Outros já aceitam. E esses que aceitam a ajuda desses irmãos, eles recobram o mais rápido possível o seu estado normal. Porque lá eles vão tomar passe, vão tomar água fluidificada, vão ter um alimento que vai tratar do perispírito, para fazer a limpeza desse ser. Ok? Então, meu irmão, vamos ficar por aqui hoje, né? Agradecer a espiritualidade aí, pela presença deles, pela presença desses irmãos que são trazidos aqui e estudar conosco. Ok? Então vamos lá. Obrigado. Obrigado, irmão de espírito presente aqui. Obrigado a esses irmãos que são trazidos. Que esses irmãos entendam que eles têm que aceitar a ajuda desses irmãos caravaneiros, esses irmãos que estão ao lado deles, para que eles possam se libertar, para que eles possam ser tratados, para que eles futuramente possam ter novas oportunidades de poder reencarnar, de poder voltar a esse planeta ou a outro planeta para ser tratado, para se limpar. Obrigado por tudo e sendo assim, dando término nesse estudo de hoje. Que assim seja e assim é.